Colega ginecologista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando a Reprodução Humana. E se você é novo ou nova aqui no canal, já dá um like aí pra gente, né? Compartilhe esse conteúdo com algum colega aí que possa se interessar pelo assunto. Se inscreva no canal para seguir, né? Ativa o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos, quando a gente tiver ao vivo também, né? Que de vez em quando a gente vai estar ao vivo aí com algum assunto, algum outro colega falando, né? E se você é ginecologista, ou médico generalista, ou estudante de medicina, ou residente em ginecologia obstetrícia, sejam todos muito bem-vindos aí. Bom, como que a gente faz a pesquisa da reserva de óvulos através da dosagem do hormônio folículo estimulante? Tá? O hormônio folículo estimulante ele é facilmente dosado através do sangue, né? Você faz um teste sanguíneo, a maioria dos convênios aí aceitam, né? Fazem pelo convênio tranquilamente. Tem que ser obrigatoriamente dosado junto com o estradiol, né? Porque o FSH e o estradiol têm uma relação íntima de feedback, né? Então, se o estradiol eventualmente está mais alto, ele pode estar fazendo um feedback negativo e forçando o FSH num valor mais baixo. Lembrando que FSH alto é o FSH que vai fazer a gente pensar aí em baixa reserva, tá? Um FSH alto, eu já vou falar de quanto. Então, quando que a gente deve pedir, em que momento a gente deve pedir a dosagem do FSH mais o estradiol? Nos primeiros dias aí do ciclo menstrual, tá? A gente fala aí especificamente no terceiro dia, né? Mas a gente não consegue colher exatamente no terceiro dia, a paciente não consegue colher. Então, pode colher de repente entre o segundo e o quarto dia. É bem razoável. Então, deve ser orientada essa paciente a colher FSH e estradiol entre o segundo e quarto dia do ciclo menstrual. Por que isso? Olha aqui o gráfico da variação hormonal do ciclo menstrual da mulher. Olha aqui o início do ciclo, né? Entre o segundo e o quarto dia. Nesse início do ciclo, a gente vê realmente os hormônios estão no seu nível basal. Aqui está tudo bagunçado. Aqui não tem como a gente dosar nada, né? Pensando em níveis basais de hormônio. Então, a gente vai pedir aqui nesse início. E outra coisa muito importante que eu vejo, às vezes, chegar paciente com esse tipo de dosagem, mas ela está usando um anticoncepcional. Ela não pode, o paciente não pode dosar nenhum tipo de hormônio, né, sexual, né, os hormônios sexuais, usando o anticoncepcional. Né? O anticoncepcional, o contraceptivo, seja ele oral, injetável, qualquer forma, ele vai fazer feedback negativo, né, com as gonadotrofinas e vai aí deixar elas em níveis basais, sempre. Né? Os únicos aí que não vão interferir são o DIU, né, e o DIU com progesterona, a maioria das vezes também não interfere de maneira significativa. Mas, se você estiver usando contraceptivos orais, injetáveis, esses sim vão interferir de maneira bem significativa aí na dosagem de FSH e estradiol. Falando ainda da dosagem de FSH e estradiol, né, eu vou botar aqui o valor de referência, né, então, se ele estiver acima de 15 unidades por litro, a gente fala em mau prognóstico para a reserva ovariana, né, mau prognóstico. E tem que estar associado também com estradiol alto, acima de 75. Tá? Então, se tiver um FSH alto com estradiol alto, é bem provável que essa paciente já está com um quadro de baixa reserva instalado. A gente precisa prosseguir, vamos dizer, a propedêutica para fazer essa avaliação. Quais são as desvantagens? Né? A gente tem várias desvantagens do uso do FSH como método de avaliação de reserva ovariana. Tá? Então, existe uma grande variação entre os ciclos. Tá? Uma grande variação. Eu posso dosar nesse ciclo agora, vai dar uma situação. No próximo ciclo menstrual, outra situação. No próximo, outra situação. Então, a gente sabe já que existe essa variação, então ele não é muito confiável. Tá? Não é muito confiável a dosagem do FSH. Precisa, aquilo que eu falei, coletar o sangue entre o segundo e o quarto dias do ciclo. Isso pode ser um problema, né? Porque o paciente chega lá no teu consultório, ela está no 10º dia do ciclo, então vai demorar para ela conseguir coletar esse exame e para voltar com você. Então, às vezes, ela pode desistir de fazer. A gente sabe que paciente, se não for, o ser humano em geral, né? Se aquela coisa não for feita naquele momento, não tiver aquele estímulo para fazer, né? Não, vou sair daqui com o consultório, já vou fazer.
Não, vou ter que esperar 20 dias para fazer, poxa, esquece, não faz. Não é raro o paciente voltar 6 meses depois que se pede o exame. O uso de contraceptivos altera o valor do exame. Como eu falei, você não pode colher esse exame usando contraceptivo oral. Se você estiver usando contraceptivo, vai alterar. Então, se a paciente chega usando contraceptivo, você vai ter que pedir que ela pare o contraceptivo por 2 meses, para fazer a dosagem do FSH. E ele sempre deve ser avaliado em conjunto com o valor do estradiol. Ele não é um valor único, você tem que avaliar as duas situações para que tenha aí uma avaliação correta, né, da dosagem. Compartilhe com alguém que possa, de repente, se beneficiar desse vídeo, um colega, estudante de medicina, um residente em ginecologia obstetrícia, enfim, qualquer um da área médica aí que possa querer se beneficiar desse assunto. Lembrando que é um vídeo específico aí para médicos, então talvez quem não seja médico não consiga, né, acompanhar muito o raciocínio, mas todos são muito bem-vindos aí no conteúdo. Então agradeço aí a audiência de vocês, muito obrigado por tudo.